Pessoal, a gente está acompanhando com vocês aquela ação que está correndo no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros da corte têm o intuito de extirpar, ou seja, tirar o entendimento de que o artigo 142 da Constituição tenha qualquer possibilidade da garantia da lei e da ordem, ou seja, uma espécie de poder moderador para as Forças Armadas. Quem votou dessa vez foi o ministro Nunes Marques, o que consolida já 10 votos a 0 para tirar o poder dos militares. O comandante das forças militares já se manifestou, disse que o Supremo Tribunal Federal está certo em impedir que os militares possam fazer uma intervenção militar, tirando assim o entendimento do artigo 142. A matéria que a gente traz para vocês é do R7, placar é de 10 a 0. Nunes Marques vota contra o poder moderador das Forças Armadas. O ministro Cássio Nunes Marques votou a favor do entendimento de que a Constituição não permite uma intervenção militar sobre os três poderes. Com isso, o placar agora está em 10 a 0, contra a tese do chamado poder moderador das Forças Armadas. Dias Toffoli foi o único que ainda não apresentou seu voto. Ele tem até essa segunda-feira para se manifestar no processo. Nunes Marques decidiu acompanhar no sábado o relator da ação, Luiz Fux. Não foi surpresa, até o próprio André Mendonça, já tinha votado nesse sentido. Agora, pensa comigo, em sã consciência, algum ministro do Supremo Tribunal Federal votaria para dizer, não, o Exército tem mais poder do que a gente e pode moderar a gente se a gente entrar num conflito com o presidente ou com o Congresso? Se houver conflito entre os poderes, o Exército vai atuar como moderador? Você acha que em algum momento algum ministro do STF ia falar, não, eles podem vir aqui e destituir a gente e fazer uma intervenção? É óbvio que não. Então a gente já esperava essa decisão e aí, logo depois dessa decisão e desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, o óbvio que vai acontecer é o Congresso, a pedido do governo, que já está correndo esse projeto, fazer uma PEC mudando, retirando o artigo 142 da Constituição brasileira para evitar qualquer risco aí às instituições. Outra matéria que eu trago para vocês agora. O Alexandre de Moraes está recebendo algumas críticas, inclusive da OAB. Eu trouxe para vocês o caso do Daniel Silveira, onde o advogado Daniel Silveira entrou com recurso contra o Alexandre de Moraes, inclusive pedindo a prisão do ministro Alexandre de Moraes, e o ministro aplicou uma multa no advogado. A OAB não gostou disso, fez uma nota dizendo que não é papel do ministro aplicar multa ao advogado, quem faz isso é a OAB, e aí a OAB vai contestar a decisão de Alexandre de Moraes de aplicar multa a advogado de Daniel Silveira. A Ordem dos Advogados defende que a competência de discutir infração ética da advocacia é exclusiva da entidade, ou seja, a OAB entrou aqui, peitou também o Alexandre de Moraes e falou, não, você não vai ficar aplicando multa nos nossos advogados. Quem tem a prerrogativa por lei é a própria OAB e não o Supremo Tribunal Federal. E cada dia mais, os advogados, nós advogados, estamos desmoralizados, principalmente diante do STF, mas do judiciário como um todo. Essa semana também aconteceu um outro imbróglio, tá? Um outro problema. Um renomado advogado foi fazer um questionamento ao Alexandre de Moraes sobre o poder de manifestar, né? Das manifestações orais. E foi rispidamente interrompido por Alexandre de Moraes com uma certa arrogância ali. A OAB não gostou nada disso, tá? E assim, a gente vê como que os advogados hoje, infelizmente, estão sendo tratados no sistema atual. Outra questão que a gente vai falar agora a gente vai falar de eleição. Vamos lá. Teve uma fala do Guilherme Boulos que não agradou nem um pouquinho. Se tem um problema que o Brasil está vivendo hoje é o da criminalidade. Pois é, o Brasil está com um problema muito grande com o aumento desenfreado dos criminosos da criminalidade. Por outro lado, essa imprensa porca, essa imprensa maldosa, está detonando os policiais, falando que os policiais são virulentos, truculentos, maus, e defendendo aí os criminosos.
o Boulos resolveu entrar nessa briga, comprar a polêmica contra os policiais. E aí, matéria do Luiz Barros para vocês, Boulos critica fuzil pela GCM e vai abolir esse tipo de armamento se eleito em São Paulo. Atual prefeito Nunes comprou fuzis e armou os guardas. A GCM é a guarda civil, municipal, né? E o Boulos falou que eles não têm que usar armamento. Olha só a fala do Boulos aqui. O atual prefeito comprou um monte de fuzil para a guarda. Gente, faz parte da atribuição da guarda no policiamento preventivo comunitário de proximidade, na preservação dos próprios públicos, o uso de uma arma de longo alcance, uma arma como fuzil. Eu não acho que seja por aí o caminho. A guarda estar armada é previsto legalmente, é previsto funcionalmente, isso para um agente de segurança é essencial, inclusive. Agora, nós não podemos ir para uma linha do espetáculo, né? Não podemos ir para uma linha de confundir atribuições. Né? O atual prefeito comprou um monte de fuzil. Pois é, na visão do Boulos, capaz que ele pensa que eles têm que enfrentar bandido com flores na mão, né? Com 38, vagabundo, para enfrentar o outro cara que tá com arma de longo alcance, fuzil com traçante que fura tanque blindado. Então, assim, esse pessoal vive desconexo com a realidade de uma forma assustadora. Só que os comentários que foram feitos aqui nessa postagem foram, assim, totalmente críticos ao Boulos. Como, por exemplo, olha só, o delegado Palumbo veio aqui e fez um comentário. É um cara que defende bandido. Não entende nada de segurança pública. A compra desses fuzis foi feita com emendas de minha autoria quando eu era vereador em São Paulo e estão em ótimas mãos. Boulos, Guilherme Boulos, oficial, responde aí, você é a favor de retirar os benefícios dos presos? Ou seja, foram muitas críticas, e não só essa. Paulo Binis também. Boulos, acha que polícia se faz com rosas? É um gênio, né? Parabéns ao prefeito. Eu mandei recursos para comprar esses equipamentos. Solta uma pombinha lá na praça, Boulos. Ou seja, o Major Palumbo aqui também criticando, né? Aí o pessoal veio, né? Apoiador de bandidagem, mesmo que nem todos concordem, mas o Bolsonaro é o maior líder da América Latina. Então, assim, mais comentários contra o posicionamento do Boulos aqui do que literalmente qualquer pessoa apoiando o Boulos aqui, só mesmo os radicais de esquerda que acreditam nesse mundo de contos de fadas que a esquerda defende no mundo. Vamos falar da questão do Elon Musk agora um pouquinho, né? Depois da fala do Elon Musk, a esquerda viu um momento perfeito para tentar emplacar de novo o PL da censura, ou o PL das fake news, de acordo com as duas nomenclaturas que esse PL tomou aí. Matéria do Poder 360. Após fala de Elon Musk, o relator pedirá que Lira paute o PL das fake news. O relator do projeto de lei 2630 de 2020, conhecido como PL das fake news, deputado Orlando Silva, disse nesse domingo que as declarações do dono da rede social X, Elon Musk, sobre a censura e as acusações contra o STF do Supremo Tribunal Federal são manifestações graves. O apontamento de que um membro da Corte Constitucional Brasileira patrocina a censura, o que é vedado pela nossa Constituição, me parece grave. A insinuação de descumprir uma ordem judicial é mais grave ainda. E aí, o Orlando Silva, que é do Partido Comunista do Brasil, falou que vai pressionar o Lira, né? Vai pedir o Lira para que ele paute. E aí tem uma questão. Há aqui quem diga dentro do Congresso Nacional que o próprio Supremo Tribunal Federal vai chantagear ou vai pressionar o Lira aí para ele colocar esse projeto em votação. E aí as plataformas no Brasil estarão com seus dias contados ou estarão, assim, literalmente amordaçadas e a liberdade de expressão aí daquele jeito, né? O delegado Ramagem fez um comentário sobre a situação. Há notícias de bloqueio de todo o sistema X no Brasil, ou seja, do Twitter, né? Caso ocorra, integraremos a lista de países que já derrubaram as redes sociais. E quais são os países que derrubam redes sociais? China, Venezuela, Iraque, Rússia, Irã, Cuba, Nicarágua também, ele esqueceu de comentar aqui. Como justificar defesa da democracia com medidas idênticas a de países indiscutivelmente antidemocráticos? E a repercussão foi tão pesada que até atores norte-americanos
estão se manifestando. Inclusive, tem a hashtag aí, Salvem o Brasil, né? O ator americano Rob Schneider acaba de dizer que o Brasil virou uma ditadura. Rob Schneider escreveu o seguinte: o Brasil não é mais um país livre, agora é uma ditadura socialista. E o Bruno Zambelli, que fez a publicação, escreveu: o mundo começa a tomar conhecimento da verdade sobre o que estamos vivendo no Brasil. E aí ele comentou aqui sobre o Schneider: obrigado por ter falado isso. O mundo precisa conhecer a verdade. E realmente a situação não está das melhores, né? A Choquei também se manifestou sobre o caso. E aí, vamos dizer que fez um comentário que não me parece muito lógico do ponto de vista jurídico, para não falar que é uma fake news, né? Um comentário ilógico juridicamente. A Choquei publicou o seguinte: por meio da cooperação entre a Polícia Federal e o FBI, as autoridades dos Estados Unidos podem cumprir mandatos de busca e apreensão nas residências do investigado Elon Musk, dono do X. Ordem pode partir a qualquer momento pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei se é uma ilusão da cabeça de achar que tem tanto poder que o Estado norte-americano vai partir para cima do Elon Musk por causa de uma decisão aqui do Brasil e descumprir a emenda. O próprio Rubinho Nunes, ele publicou aqui, ó: claro que os Estados Unidos vão jogar no lixo a primeira emenda para respaldar uma decisão tupiniquim sem pé nem cabeça apenas porque Choquei quer, né? Então é óbvio que isso não vai acontecer, é uma ilação, é uma tremenda de uma fake news, e o Rubinho Nunes criticou, né? Isso só mostra que estamos ainda mais perto de países como Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte, Irã, Rússia, Turcomenistão, Mianmar, enfim. Esqueceu de colocar a Nicarágua aqui também, que tem tudo a ver com o Brasil ultimamente, né? Então, assim, a situação é preocupante, é grave mesmo. Vamos falar agora de pesquisas, né? Matéria do Poder 360 também. Tem um detalhe que faz com que a esquerda precise, assim, de forma urgente, regular as redes sociais. Sabe por quê? Porque o povo está nas redes sociais. E o povo, nas redes sociais, não quer saber de esquerda. Olha essa matéria. Governadores da oposição têm 72% das procuras do Google. O que mais tem procura, 31% das procuras, é sobre o Tarcísio de Freitas, depois Romeu Zema, depois Ronaldo Caiado, depois vem o Eduardo Leite, não sei como que ele foi tratado como oposição aqui, Cláudio Castro, Raquel Lira, Helder Barbalho, enfim, e aí dali segue os demais. Olha só o que diz a matéria. Os governadores que fazem oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm 72% das buscas do Google, enquanto apoiadores 15% e neutros 13%. Os dados foram compilados pelo Google de 1º de janeiro a 4 de abril de 2024. Você tem noção da diferença? 72% procuram por Tarcísio, Caiado e Zema. Né? Tarcísio, Caiado e Zema. O restante, os que são neutros ali, estão no meio do caminho e tem pouca pesquisa. Primeiro vem Tarcísio, depois Caiado, depois Zema, depois Caiado, nessa ordem. Ou seja, sinal de que as redes sociais, sinal de que a internet quer saber o que os governadores de direita estão fazendo. Os principais opositores ao governo Lula. Vamos lá, outra matéria que a gente precisa discutir. Rolando essa guerra entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, o que faz com que os olhos do STF fiquem muito mais preocupados agora consigo mesmo do que com o Lula, para poder blindar o Lula e proteger o Lula tem seus conflitos internos. Matéria da Folha de São Paulo: guerra entre ministros e falta de coordenação agravam turbulências no governo Lula 3. O novo capítulo da crise na Petrobras trouxe à tona a falta de coordenação do governo Lula e acabou por acirrar intrigas e atritos na esplanada. Apontada por aliados do presidente como um momento difícil do terceiro mandato de Lula, a semana foi marcada por desconfiança entre os principais ministros do governo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi agora denunciado por escândalos de corrupção na compra dos respiradores durante o período da Covid, está argumentando que os demais ministros estão fritando ele. Eles já não gostavam dele. Ele é um ministro que é considerado um ministro difícil
de conversar, arrogante, prepotente, pelos demais ministros. Segundo o próprio jornal Metrópolis, o Paulo Capelli já tinha informado que é um ministro arrogante, difícil de lidar, e os outros ministros já não gostavam dele. Agora, com essa situação, eles estão fritando o ministro Lula. E aí o Lula já está com uma péssima popularidade e já ligou o modo desespero. Já está desesperado e agora com essa briga entre os ministros, aí é que o jogo vai se acirrando cada vez mais. Porque parlamentares não estão conseguindo ser atendidos, estão entrando em conflito com o governo Lula e a coisa está ficando cada vez mais caótica para o Lula. Então, assim, o Lula vai ter que rebolar para conseguir chegar até o final desse mandato. O Brasil está literalmente de cabeça para baixo. E assim, agora o STF tem seus próprios problemas, chamado Elon Musk, e não vai dar para ficar defendendo o Lula o tempo todo. O Lula vai ter que começar a caminhar pelas próprias pernas e não vai conseguir. O Congresso já está de olho no fim do governo Lula. A coisa está bem mais tensa para o Lula do que ele possa imaginar. Vamos lá. Última matéria que eu quero tratar com vocês, matéria polêmica. Vamos lá. Se vocês vivem numa pequena bolha, tá? Imaginam que eu deveria estar nessa pequena bolha e concordar com tudo que os aliados de Bolsonaro fazem, vocês sabem que não é meu perfil, tá? Aconteceu uma coisa. Eu gosto do meu conterrâneo aqui, o Gustavo Gaia. Acho ele um excelente deputado. Mas agora, a decisão que ele tomou agora não tem o meu apoio, não tem o meu respaldo. E desculpa, não estou falando dele. Eu estou falando da decisão que a direita e que os apoiadores do Bolsonaro, não só ele, como o Cabo Gilberto, dentre vários outros, não estou falando deles, estou falando da decisão. Chega a beirar a canalice. Eu discordo em número, gênero e grau. Vou deixar ele falar para vocês ouvirem. Esse vídeo é extremamente delicado, sobre um assunto muito polêmico. E eu me vejo na obrigação de me posicionar sobre isso, pois se eu não fizer, minha consciência jamais vai me perdoar e me perseguirá pelo resto da minha vida. Nessa semana agora, a Câmara dos Deputados vai votar a favor ou contra a prisão do Chiquinho Brazão, que de acordo com a PGR, Polícia Federal e Alexandre de Moraes, está envolvido no terrível e horrendo assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Eu já vou te dizer de antemão, eu vou votar favorável ao devido processo legal. E o que isso quer dizer? Votar favorável ao devido processo legal. Eu vou votar para que o Chiquinho Brazão não seja preso. Mas eu vou te explicar o porquê que eu vou votar dessa forma. Primeiro, se realmente ele for condenado, se as provas realmente mostrarem que ele está envolvido, que ele apodreça na prisão. Eu não conheço esse cidadão, nunca conversei com ele e acredito que se ele está envolvido nesse crime, ele deve sim apodrecer na prisão. Mas, para que nós chegamos a uma conclusão, deve ser seguido o devido processo legal. Agora eu quero te explicar como que um trama foi muito bem elaborado, usando a convulsão, a comoção social para destruir mais uma vez as prerrogativas ou a imunidade parlamentar, aquilo que nos dá a liberdade de defender o que nós acreditamos, de votar como nós quisermos votar. Para que parlamentares não sofram pressão do jurídico, não sejam coagidos a votar ou falar ou se posicionar de uma determinada forma, nós temos algo chamado imunidade parlamentar. Ela é vital para o bom andamento do Congresso e a harmonia entre os poderes. Vou parar por aqui, tá? Ele vai explicar que a Constituição diz, e ele não está errado, que a Constituição diz que somente pode ser preso um deputado por prisão em flagrante por crime inafiançável. Ponto. É o que a Constituição diz e a regra é essa mesmo. Mas por que eu estou totalmente fora do entendimento dele e acho que esse entendimento não me convence, é um entendimento fraco? Vamos lá, você lembra de um certo cidadão chamado Daniel Silveira? Lembra disso? Pois é, deixa eu te explicar. O Supremo Tribunal Federal pegou ele por crime de opinião, não uma lei sem, não uma crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A lei é clara. Mesmo assim, não existia flagrante infinito por vídeo, criaram a figura do flagrante infinito por vídeo, prenderam Daniel Silveira, o Bolsonaro deu indulto a Daniel Silveira,
Mesmo assim, o STF derrubou e a liberdade, a imunidade parlamentar já foi jogada no lixo há anos, há muitos anos. O Nicolas Ferreira, que tem imunidade parlamentar, chama o Lula de ladrão e ele responde por processo sobre isso. O Nicolas Ferreira foi denunciado por ter colocado uma peruca. Aonde está a imunidade parlamentar? Agora é sério, que você, o Gustavo Gaia, e aqui eu tô falando que isso não faz a minha admiração por ele cair, mas cá entre nós, você quer que eu acredite que vocês vão votar para não prender o Chiquinho Brazão, para manter a normalidade constitucional e para acreditar nas 4 linhas da Constituição, e com isso o STF não vai perseguir deputados? É sério que vocês querem que a população acredite nesse discurso de vocês? Vocês tinham uma obrigação moral, de votar pela manutenção da prisão do Chiquinho Brazão. E vamos além. Vou além porque o Chiquinho Brazão está envolvido aqui no caso da Marielle Franco e a esquerda utilizou isso por anos contra o Bolsonaro. E aqui, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou demonstrado que não foi o Bolsonaro. Agora, a base do Bolsonaro vai votar a favor do cara da Marielle, que é acusado da Marielle, falando que não pode ser assim, e falando que é para manter a normalidade, para garantir a liberdade da imunidade parlamentar dos deputados. Desculpa, mas essa aí não me convence, mas não me convence mesmo. A imunidade já foi jogada no lixo há muito tempo. A grande questão agora é o Congresso que define se a medida do Chiquinho Brazão foi tão grave o suficiente para ele permanecer preso e responder preso ou em liberdade. E aí, a bola tá na mão de vocês. Então vocês me desculpem, se vocês esperam um canal que baba ovo, que concorda com tudo que a galera fala, pois vocês estão no canal errado. Porque eu tô aqui para falar aquilo que eu realmente acredito. E me desculpa, essa desculpa é totalmente esfarrapada e não cola comigo, tá? Vocês acreditam mesmo que os caras vão votar para libertar o Chiquinho Brazão para garantir que o STF vá respeitar a imunidade parlamentar. Tá bom. Essa não cola comigo. Mas vai ter quem acredite e a discussão é bonita por causa disso. É por isso que tinha que ser uma democracia. Que quem concorda com ele vai comentar e dizer, não, eu concordo com você. Agora quem discorda também vai comentar. Então, o meu ponto de vista é que, desculpa aí, mas vocês estão errados. Vocês deviam manter a prisão do Chiquinho Brazão. Sim, é o meu ponto de vista. Ponto. E aí, coloca no comentário se vocês concordam comigo ou não, tá certo? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênção para você e para sua família. Lembrando aqui que em momento algum eu estou criticando os deputados, eu estou criticando a ação dos deputados que eu discordo veementemente. Isso não faz, de maneira alguma, fazer com que eu perca aqui o respeito que eu tenho pelo Gustavo Gaia, que é meu conterrâneo, pelo Cabo Gilberto, entre outros deputados que vão seguir essa linha de raciocínio. Mas eu discordo de vocês. Ponto. Tá certo? Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial. Mesa farta, nunca falte pão de cada dia na sua mesa. Tá bom? Abraço.